Amigos e amigas, hoje, 16 de outubro de 2025. Já ontem, no dia 15, após a saída de uma sessão de um julgamento do Supremo Tribunal Federal, houve uma discussão entre o decano, o Gilmar Mendes, que discutiu com o Luiz Fux por haver pedido vistas de um processo, e diz que ele é uma figura lamentável e precisa fazer uma terapia para superar os seus traumas. Mas é o decano quem está traumatizado. Ele já não está com controle total do Supremo. Já tem Nunes Marques, André Mendonça, que ele não coordena, e agora Luiz Fux. E é um juiz de carreira renomado, mas ele, se sentindo ameaçado do seu poder do Supremo, fez essa discussão e disse essa impropérie ao ministro Luiz Fux: a situação do Supremo não está nada boa. Basta dizer que Barroso abandonou o barco, e é isso que nós temos também em vídeo, a informação de que Lula deve estar indicando Jorge Messias, da AGU, para assumir essa cadeira no Supremo Tribunal Federal. Mas antes também eu trago aquela reunião do Mauro Vieira, ministro brasileiro, que foi conversar, a primeira negociação sobre o tarifaço e, claro que inevitavelmente, falando de políticas, de sanções, com o Marco Rubio, que foi designado por Trump para uma primeira negociação. Mas, pelo jeito, a situação não foi tudo aquilo que ele pensava, ou que eles pensavam. Basta dizer que o Lula havia se gabado numa outra palestra dizendo que não pintou só uma química, brincadeirinha daquele encontro que o Trump teve com ele. Não rolou somente uma química, mas uma petroquímica. Mas ele que não espere que seja tudo isso. Mauro Vieira já teve o exemplo. E é esse que eu estou mostrando a vocês, que por enquanto não foi nada animador para as relações Brasil-Estados Unidos. A gente está acompanhando desde o início da manhã as movimentações lá na Casa Branca e esse encontro, que durou cerca de 1 hora e terminou agora há pouco, conforme estamos aqui em Breaking News na programação da Jovem Pan. E eu trago bastidores, eu trago informações de lá. Então, vamos embora. O encontro entre os ministros, né, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, terminou agora há pouco. A reunião começou por volta das 3 horas da tarde, pelo horário do Brasília, durou cerca ali de 1 hora, portanto, e abordou temas como o tarifaço de 50% de um imposto, né, imposto pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, e também entrou em pauta as sanções contra autoridades brasileiras e também prioridades bilaterais, acordos comerciais paralelos. Fora isso, eles também falaram até de relacionamento do Brasil com outros países, especialmente países da América Latina, e aí a gente cita a Venezuela, que foi inclusive dada como exemplo pelas autoridades nesse encontro, e também com relação Brasil e China, a proximidade dos dois países, né? Houve uma espécie de degelo nas relações, eu apurei isso com as nossas fontes lá na capital, e a palavra que eu escutei foi essa: houve um degelo nas comunicações, né, nas relações, com uma química, para a gente parafrasear Donald Trump e Lula, entre os dois. Mas, e é como tudo tem um mais, Cine, eu preciso trazer esse bastidor, que eu acho que vai ser bom para a gente discutir aí no estúdio. Marco Rubio teria condicionado avanços à revisão de questões como opressão judicial no Brasil e sanções contra figuras públicas como
por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Alexandre de Moraes. Essa informação é uma informação exclusiva, é uma informação de bastidor. A nossa fonte lá em Washington me garantiu que esse foi o ponto central. Houve, de fato, um degelo, o Brasil foi muito disposto a conversar. Me parece que Mauro Vieira, o nosso chanceler, saiu de lá para almoçar um tanto atabalhoado, atordoado, não tão feliz como, por exemplo, quando ele chegou. Ele achou que a relação seria diferente, mas não foi. Marco Rubio teria sido direto, reto nessa questão. E voltando às notícias do Brasil, também o presidente Lula, que acena a possibilidade de indicar o Jorge Messias, da AGU, mais um dos seus amigos, que foi criticado em gestão anterior à indicação de um ministro com essa possibilidade, que já indicou seu advogado, o Zanin, agora também Jorge Messias. Mas nessa gestão vale tudo. O que criticavam em outras, esqueçam. E aí está essa possibilidade dessa indicação ao Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula sinalizou que pretende anunciar até amanhã a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. Quem tem os bastidores pra gente é a repórter Mara Mendes, ao vivo de Brasília. Isa, hoje Jorge Messias participou até mesmo de uma agenda, junto com o presidente Lula, aqui no Palácio do Planalto, de um encontro com evangélicos. Isso já vai sinalizando um dos motivos de que o nome de Jorge Messias, como já se fala aí nos bastidores, entre os ministros palacianos até mais próximos ao presidente Lula, de que o presidente Lula já indicou já sinalizou, que vai indicar Jorge Messias, o nome de Jorge Messias nos próximos dias, como a gente adiantou aqui, até mesmo no Hora News. O presidente Lula ontem fez várias reuniões no Palácio da Alvorada, reuniões que não estavam nem na agenda oficial da Isa, justamente para conversar, para tratar sobre esse assunto e também outros assuntos que envolvem o Congresso Nacional. O que se percebe agora nos bastidores é que o nome de Rodrigo Pacheco, que é o segundo favorito, essa ideia já vai se distanciando dessa indicação do presidente Lula para a substituição de Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. O que se percebe é que a questão política, o olhar político em relação ao nome de Rodrigo Pacheco, há uma preocupação do presidente Lula em manter um aliado para disputar o governo de Minas Gerais. E Pacheco é um nome mais forte nesse momento para concorrer, é um nome mais forte como aliado do presidente Lula. Então, o que se fala agora nos bastidores é que essa possível indicação, essa sinalização, ela vai se tornando mais forte com o nome de Jorge Messias. Como a gente já adiantou aqui durante a semana no Hora News, tem vários pontos que são favoráveis a Jorge Messias para substituir Roberto Barroso aqui no Palácio do Planalto. Primeiro, a própria agenda de hoje pela manhã, que é essa ponte que ele tem, pelo fato dele ser um evangélico e ser essa ponte do governo do presidente Lula, que é do Partido dos Trabalhadores, um partido de esquerda, junto com os evangélicos no Brasil. O presidente Lula já teria decidido. Vai escolher Jorge Messias para nova vaga no STF, mesmo com a pressão de ministros e aliados que querem o senador Rodrigo Pacheco. Messias é o homem de confiança de Lula. Ajudou o governo em crises, como as sanções dos Estados Unidos e o IOF. Mas será que essa escolha é técnica ou política? E você acha justo o presidente indicar quem julga o próprio governo? E nos vídeos de hoje eu trouxe as duas notícias mais importantes que abalaram o mundo político no dia de hoje, em relação ao Brasil. Mas eu espero que vocês, ao assisti-lo na íntegra, que deem a sua opinião. E esta opinião
será muito bem-vinda ali no canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço também, se acharem por bem, se inscrevam no canal. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.